Essa é a terceira mensagem no livro de Oséias, mas estaremos continuando o tema que pregamos a semana passada, na quarta-feira passada. O tema da mensagem é aprendendo acerca de nomes pessoais, parte 2, ou continuação. Aprendendo acerca de nomes pessoais. E o tema do livro, sempre é bom lembrar o tema do livro, um livro muito interessante, polêmico também, em algumas partes, mas muito interessante e muito profundo também. O tema do livro é: o Senhor ama a Israel apesar de seu pecado. O Senhor ama Israel apesar de seu pecado. Semana passada, nós comentamos sobre os primeiros versículos do livro de Oséias. Os primeiros versículos do primeiro capítulo de Oséias nos mostra a ordem de Deus a Oséias. Deus mandou Oséias casar com uma mulher prostituta, ou uma mulher de prostituições, como está na nossa tradução trinitariana. Como símbolo, esse casamento seria um símbolo do que estava acontecendo em Israel, um símbolo visível, a ponto realmente de ver isso claramente através de um casal. Nós sabemos que no Velho Testamento, já falei isso em outras mensagens, Deus é o marido e Israel é a esposa. No Novo Testamento, Jesus é o marido e a igreja é a esposa. Então, neste momento, na época de Oséias, o povo de Israel está prostituindo, ou seja, adorando outros deuses. E aí Deus faz algo bem estranho, Nós não entendemos tudo sobre isso, mas ele pede para o profeta casar com uma mulher de prostituições, e através desse casamento iria nascer filhos de prostituições. Então haveria até mesmo dúvida do profeta se esses filhos seriam dele ou não. Aí há muita polêmica com isso, há muita falação, vamos dizer assim, mas não temos certeza de nada, ok? Com respeito a se ele casou mesmo de verdade ou não, mas eu pessoalmente creio que sim. A única coisa realmente que talvez eu penso que essa mulher não era de prostituições quando ele casou com ela, mas depois, então, emendou por esse caminho. Ou talvez também se arrependeu da vida, casou com ele e depois voltou para o mau caminho de novo. Então, não dá para entender tudo, a Bíblia não deixa tudo claro, mas o que nós entendemos é que esse casamento é um símbolo visível, um símbolo vivo do que estava acontecendo com o povo de Israel neste momento, nos dias de Oséias. Neste casamento, eu já falei, eles teriam os filhos, e o nome desses filhos ilustram como Deus via e como Deus trataria com a apostasia da nação de Israel. Então, nos versos 4 a 9, nós vemos aí os nomes dos filhos de Oséias, simbolizando a situação de Israel. A Bíblia, não só aqui, mas em muitos outros textos da Bíblia, nós vemos que a Bíblia coloca uma importância um pouco alta com respeito aos nomes das pessoas e aos significados dos nomes das pessoas. Vamos ver então o nosso texto, irmãos, de Oséias, capítulo 1, versículo 4 ao 9, mais uma vez, visto que a semana passada nós lemos do versículo 1 ao versículo 9. A Bíblia nos diz o seguinte: e disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel, e tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruama,
concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então, nomes bem pesados, bem negativos, colocados nessas crianças, simbolizando e até mesmo prevendo, profetizando o que Deus iria fazer com Israel. O primeiro filho, então, como os irmãos já viram no texto, é Gisrael, versículo 4 e 5, que significa o Senhor semeia. Deus iria aqui julgar, né, tanto o rei quanto o povo, né, de Jeú, por causa de um ataque sangrento no passado. A segunda filha, Lo-Ruama, versículos 6 e 7, significa desfavorecida, mostrando aí que Deus iria desfavorecer, ou seja, Israel não seria mais agraciado por Deus nas guerras. E o terceiro filho, Lo-Ami, versículo 8 e 9, significa não meu povo. Deus está dizendo aqui claramente que Deus não seria mais o Deus de Israel, e Israel não seria mais o povo de Deus. Lembrando, irmãos, que Deus não estava aqui entregando Israel, ou seja, de certa forma, abandonando Israel para sempre. Mas Deus está corrigindo Israel. E neste mesmo livro, e até no versículo que nós lemos, né, versículo 7, também acho que versículo 10 e 11, fala sobre que Deus vai restabelecer o povo de Israel. Agora, lembrando aqui, voltando para os nomes, embora pensemos aí nos nomes e seus significados, não podemos esquecer, irmãos, que eram crianças. Ou seja, pessoas normais. No momento eram crianças, mas depois essas crianças cresceram, provavelmente. E sempre, então, ouvia-se os nomes. Sempre, então, falava-se os nomes. E todas as vezes que alguém falava o nome, Osé chamava um dos filhos, ou alguém chamava daqueles meninos, e a menina também, né? Sempre vinha a mensagem do julgamento de Israel. Sempre vinha a mensagem do julgamento de Israel. Todos nós, independente de nossos nomes, nós estamos também debaixo do julgamento, debaixo do juízo de Deus. Todos nós. Naquela época, quando ouviam os nomes dos filhos de Osés, pensavam então no juízo de Deus, no juízo que Deus traria sobre Israel. Aqueles nomes eram negativos, lembrava algo negativo. Hoje, quando ouvimos os nomes como o de Hitler, o que você sente? Stalin, o que você sente? Saddam Hussein, o que você sente? Provavelmente você sente algo negativo e nada de positivo. E pensamos que essas pessoas são merecedoras do juízo de Deus, não é verdade? O primeiro pensamento que vem a nossas mentes é que essas pessoas, esses nomes, são merecedores do juízo de Deus. Mas pensamos, irmãos, isso não por causa de seus nomes, mas pelo que eles simbolizam em maldade e crueldade. Mas não é assim que a Bíblia classifica, irmãos, todos os seres humanos? Nós olhamos para esses homens que, de certa forma, destacaram em maldade, mas se nós olharmos para a Bíblia, eu não sou diferente de nenhum deles, em questão de natureza, não de prática, mas em questão de natureza. Eu sou tão mau quanto eles. A única diferença é que eles avançaram nessa maldade. E eu não avanço na maldade que existe dentro de mim, no pecado que existe dentro de mim. Todos nós somos maus por natureza. Todos nós necessitamos de arrependimento, bem como o perdão de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós, irmãos, precisamos ser salvos. Nós lemos um texto semana passada, e hoje nós vamos ler de novo, né? Mas primeiramente,
queremos ver aí o exemplo de Mefibosete. Lembra dele? Quem lembra desse nome? Mefibosete, um nome também singular, acredito, talvez tenha outros, se não me engano, né, com esse nome, mas não tão famoso quanto esse, Mefibosete. Antes de nós falarmos sobre Mefibosete, o texto que eu já havia citado, irmãos, Romanos 3, versículo 10 ao 12, nós lemos a semana passada. Hoje nós queremos também acrescentar o versículo 23 e também Romanos 5, versículo 12, mostrando sobre a natureza humana, mostrando que todos nós somos maus por natureza, independente de que nome tenhamos. A Bíblia nos diz, Romanos 3, 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Versículo 23 nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz aqui claramente, irmãos, Romanos 10, versículo 11, 12, versículo 23, que todos nós somos pecadores, todos nós somos maus por natureza, e o pecado, irmãos, nos separa de Deus, nos faz uma separação de Deus, nós somos destituídos da glória de Deus, ou seja, nós carecemos, nós precisamos voltar estar em comunhão com a glória de Deus. Mas pastor, por que isso? Da onde veio isso? Romanos capítulo 5, versículo 12. A carta aos Romanos é maravilhosa, né? Passamos por ela uma série de pregação, do capítulo 1 até o último capítulo, né, de Romanos. Mas Romanos 5, 12 nos diz, explica, né? Por que todos pecaram? Diz o seguinte, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Ou seja, irmãos, quem é esse primeiro homem que entrou o pecado no mundo? Adão. Por ele o pecado entrou na raça humana, e através do pecado, como Deus disse a Adão, se você comer do fruto proibido, você vai morrer. Através do pecado veio também a morte. E Adão então passou para nós tanto o pecado quanto a condenação do pecado. Nós estamos condenados à morte simplesmente por causa do pecado de Adão. Por isso que todos são pecadores e ninguém está excluído. Ninguém está livre dessa condenação. Assim como nós, Mefibosete, sendo aí o neto de Saul, ele carregava um nome que pesava. O nome, mais precisamente talvez o sobrenome, né? Mas o nome dele pesava, porque ele era neto do rei Saul. E havia um julgamento sobre a casa do rei Saul. Se os irmãos lembram bem, se não me engano, o povo gibeonitas, eles foram mortos, né, foram aí arrasados. A Saul, quando era rei, matou muitos desse povo. Então, eles pedem justiça, e Deus também, Deus pesa a mão sobre Israel por causa desse pecado passado, que não foi tratado. E sabe o que acontece? Davi, então, sendo o rei atual, ele vai e conversa com o povo, eles falam, nós não queremos matar ninguém, nós não queremos ouro, não queremos prata, mas queremos 7 filhos de Saul, que eles sejam mortos e enforcados, 7 filhos de Saul. E os irmãos devem lembrar bem de um nome muito contagiante, Rispa. Seus 2 filhos foram levados para serem enforcados. Mas Mefibosete, sendo neto, não é porque era neto, né?
Filhos, no caso, é descendentes, ok? Mefibosete foi poupado. E sabe o que acontece? Davi, ele pergunta depois, né? Olha, ainda há algum filho de Saul? Algum descendente de Saul, né? Que eu possa fazer bem por amor a Jonatas. Lembra de Jonatas? É a amizade mais íntima que existe na Bíblia entre dois homens, e alguns querem deturpar isso, né? Mas era amizade sincera, amizade que eu já tive com colegas de hoje, até tenho até hoje, com alguns até pastores, né? Meus colegas de juventude hoje são pastores, mas amizade verdadeira. E eles fizeram um pacto, e nesse pacto, realmente, Davi agora ele quer honrar, porque Jonatas já tinha morrido. Ele era filho de Saul e também foi morto por causa dos pecados de Saul. E ele então, olha, existe alguém que eu possa fazer bem em amor a Jonatas? E aí alguém diz, olha, existe um, Mefibosete, o coxo. Ele era coxo, irmãos. E há uma mensagem muito bonita aqui, que nós não temos tempo para pregar hoje, sobre a vida de Mefibosete, e como que realmente ele é um simbolismo do que Deus fez por nós. Mas Davi, então, ele proclama um indulto, da qual mudaria para sempre a vida de Mefibosete. Ele devolve todas as terras de Mefibosete, e ele proclama que Mefibosete iria comer da mesa do rei todos os dias da sua vida. Havia, eu não lembro agora se é uma lei ou um costume, não lembro, mas um coxo não poderia sentar à mesa do rei. Era proibido. Davi passa por cima disso e fala, ó, ele vai sentar na mesa do rei todos os dias da sua vida. Já está entendendo um pouco como que ele é um simbolismo do que Deus fez por nós? E é interessante que é tão forte isso, que ele mesmo, quando Davi proclama esse indulto, ele fala, ó, quem sou eu para que o Senhor age de tal forma? Eu sou um cão morto. Eu sou como um cão morto, eu não sirvo para nada. Quem sou eu? Irmãos, a mesma pergunta que nós fazemos para Deus: o que foi que viu em mim para me amar tanto assim? Enviar seu único filho para morrer no meu lugar. O que foi que viu em mim? Mas a vida de Mefibosete, ela mudaria totalmente. Embora o seu nome ainda fosse ligado à família de Saul, não estava mais ligado ao juízo, ao julgamento ou à condenação que havia na família de Saul por causa dos pecados de Saul. Irmãos, o mesmo aconteceu conosco, pois nós herdamos o pecado e o juízo de morte, ou seja, o julgamento e a condenação de morte, como eu já expliquei, de nosso pecado, não é por causa de nossos pecados, é de nosso pecado original, o pecado que herdamos de Adão. Mas Deus, irmão, já proclamou também, assim como Davi fez com Mefibosete, Deus também já proclamou o indulto de perdão para todo aquele que crê. Mefibosete poderia ter, não quero. Orgulhoso, né? Já viu gente assim? Não quero, vou ficar aqui mesmo na minha casinha, não quero. Nada que vem do Senhor. Meu pai não gostava do Senhor, então não quero. Meu pai não, meu avô, né? Ele era neto de Saul. Embora Jonatas, né, amava, né, era uma amizade muito próxima. Mas ele aceitou. O indulto de Deus não é obrigatório. Você tem que crer, você tem que querer. Romanos 6,23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, ou seja, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Pergunta, irmãos, o que Mefibosete pagou a Davi? Ele mesmo disse, quem sou eu? Eu não mereço, eu não sou nada, eu sou um cão morto. Nós somos como cães mortos diante de Deus. Aliás, a Bíblia rebaixa mais ainda o ser humano, né? Nós somos como vermes. E ainda assim,
Deus quer nos dar um presente gratuito, que é a vida eterna, através da morte expiatória que o Senhor Jesus fez, que Jesus passou por cada um de nós. Colossenses 2,14 também nos diz: Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está lá todos os nossos pecados, irmãos. Está lá a condenação. Jesus passou pela condenação para que nós não precisássemos passar. E Ele fez isso porque Ele nos amava. Quando cremos e aceitamos o indulto de perdão, mesmo ainda sendo pecadores, isso não muda. Eu ainda sou miserável, eu ainda sou pecador, eu ainda realmente mereço o inferno, mereço a condenação. Mas mesmo ainda sendo pecadores, nós deixamos de estar sob o juízo de morte por causa de nossos pecados, deixamos de estar sobre esse juízo de morte. Mas agora estamos sob o perdão. Estamos debaixo do perdão. Mas se ainda não cremos e nem aceitamos a salvação e o perdão de Deus, ainda estamos como os filhos de Oséias. Lembra deles? Ainda estamos como os filhos de Oséias, ou seja, sempre apontando ou lembrando a terrível realidade de ainda estar debaixo do julgamento, do juízo, da condenação de Deus. Em sentido espiritual, irmãos, seu nome ainda continua a ser desfavorecido, ou seja, você não tem a graça de Deus sobre você, e ainda continua a ser, ou ter significado como não meu povo, ou seja, você ainda não faz parte do povo de Deus, se nós rejeitarmos tão grande salvação. O Senhor Jesus quer que você seja agraciado e favorecido por Ele, sendo por Ele, irmãos, acrescentado ao povo de Deus. Quando você é resgatado pelo sangue de Cristo, tudo muda e você se torna uma nova criatura, como aconteceu com Mefibosete. Imagina, provavelmente ele vestia alguns trapos, porque ele perdeu tudo, né? Não havia nada para ele. Mas Davi então devolve todas as terras que era de Saul para ele. E agora ele está na casa do rei. Você acha que ele está vestindo trapos? Não, está vestindo aquelas roupas, né, bonitas lá do povo que fica no palácio. Ele se tornou, irmãos, uma nova criatura. O destino dele foi mudado, a vida dele foi mudada. E 2 Coríntios nos diz que, 2 Coríntios 5, versículo 17, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós não vamos morar em palácios terrenos, mas existem os palácios celestiais, onde nós estaremos ali por toda a eternidade com o nosso Rei. Amém? Em segundo lugar, vimos o exemplo de Mefibosete. Agora queremos ver o exemplo de Tomé. Lembra dele? É mais fácil de lembrar, né, do que Mefibosete. Creio que todos os que conhecem a Bíblia lembram muito bem deste nome. Não é verdade? Se você ouve Tomé, este nome é motivo de até mesmo muitas brincadeiras, não é verdade? Porque o nome Tomé passa a mensagem de Tomé, aquele que
Eu nem coloquei aqui, né? Porque eu sabia que vocês sabiam, né? Tomé é aquele que duvidava, aquele que talvez era inconstante. Mas mesmo Jesus sabendo, irmãos, o nome de Tomé, isso é maravilhoso. Mesmo Jesus sabendo o nome de Tomé, aquele que duvida, né? Mesmo assim, Jesus conhecendo não só o nome, mas conhecendo o seu interior também. Jesus conhecia as pessoas, né? Ele falava coisas que as pessoas né, não falavam para ninguém, ninguém sabia, mas ele sabia das pessoas, né? Ele conhecia quem era Tomé, ele sabia que Tomé era duvidoso. E ainda assim chamou este homem para ser um dos seus apóstolos. Olha a graça de Deus aí. Jesus não chamou os melhores, né, para ser os seus apóstolos. Tudo teve um plano. E através desses homens, inclusive o próprio Tomé, o evangelho foi levado aos 4 cantos da terra. Tomé é um grande símbolo daqueles que duvidam. E talvez você está nessa situação, não sei. Mas Tomé aqui é um símbolo daqueles que duvidam se Jesus realmente é o enviado de Deus. Tomé é um símbolo daqueles que duvidam se Jesus realmente é o Salvador. Tomé é um símbolo daqueles que duvidam se Jesus realmente é o único caminho para o céu. Se realmente posso ter vida eterna em Cristo Jesus. Tomé é um símbolo de todas essas pessoas que duvidam. Porque apesar de todas as dúvidas, medos e inconstância de Tomé creu. Ele creu. Ele seguiu Jesus. Com todas as dúvidas, Jesus falou: segue-me. E ele foi. Com todas as dúvidas que ele tinha, com toda a inconstância que ele muitas vezes apresentava. E irmãos, eu arrisco a dizer, eu tenho certeza disso, que Tomé foi um grande apóstolo. Um grande apóstolo. Interessante que mesmo com medo de ir até Betânia, lembra dessa situação? Lembra quando Jesus é avisado, ele estava longe, é avisado que Lázaro está doente. Suas irmãs, Marta e Maria, manda avisar, olha, chama Jesus, Lázaro, a quem ele ama, era um amigo, né, de Jesus, está doente. E aí, né, encurtando a história, Jesus fala, ó, nós vamos ver Lázaro. Só que aquela região de Betânia é uma região muito perigosa. Muitos deles já tinham ameaçado de matar Jesus. E aí Tomé, o duvidoso, né, o inconstante, o medroso também, ele se acovarda. E ele diz aí, né, em João 11:16, né, vamos nós também para morrer com ele, né? Vamos lá morrer com ele, né? Mas irmãos, ele foi ou não foi? Ele foi. O detalhe que a gente esquece é que ele foi. Ele falou, não, mas a gente vai lá, eles vão matar a gente. Mas ele foi. Ou seja, ele estava disposto a morrer com Cristo se fosse morto lá. Ele não ficou, lá eu não vou não, eles vão matar a gente. Mas ele foi. Ele era inconstante, ele era duvidoso, mas ele continuava. Ele cria, ele confiava em Jesus. Irmãos, todos nós passamos muitas vezes por situações de desânimo, né? E até mesmo falta de fé. Todos nós muitas vezes temos um pouquinho de Tomé em nós. Mesmo duvidando de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, lembra disso também? Jesus ressuscita, está morto já há 3 dias, ele ressuscita, aparece perante os apóstolos, mas Tomé não estava presente. E aí no outro dia eles falam, opa, Jesus, ele estava aqui, ele apareceu aqui, ele ressuscitou. E aí, né, um dos trechos mais conhecidos sobre Tomé, eu só acredito vendo. Se eu não colocar as minhas mãos, né, nas mãos dele, tocar no lado, né, nas feridas dele, eu não vou acreditar. Mas depois que Jesus apareceu e falou para ele, aqui Tomé,
Coloca minha mão. Pode me tocar. Tomé falou as palavras que nenhum outro falou, nenhum dos outros apóstolos falou. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Nenhum outro falou essas palavras dos outros apóstolos. Tomé falou. E sabe que interessante? Nós não podemos esquecer das palavras também que Jesus falou a Tomé neste momento aí. Jesus, de certa forma, também repreendeu a Tomé. E ele disse, né, o Senhor Jesus sempre teve um plano para todos os apóstolos, inclusive para Tomé, mesmo sendo duvidoso, mesmo sendo inconstante. E Jesus disse para Tomé aí em João capítulo 20, versículo 27, disse para ele: olha, Tomé, não sejas incrédulo, não sejas incrédulo, mas seja crente, Tomé, seja crente, ou seja, né, creia, Tomé, creia em mim, Tomé. Essas palavras contrariando o significado totalmente, né, de seu nome, né? Irmãos, Tomé, ele morreu como mártir, contrariando, né, vou ler de novo, contrariando o significado do seu nome. Sabe, o único que não morreu como mártir foi João, mas eles tentaram, né? Não conseguiram, abandonaram ele na ilha de Patmos, mas Deus já tinha plano para escrever Apocalipse ali. Mas Tomé, como os outros, saiu, foi pregando. Eu não lembro agora o lugar, não deu tempo de pesquisar, mas ele pregou, até tem um lugar que é chamado, não sei se é ilha, né, ilha de São Tomé. Ele pregou e ele morreu como mártir, como os outros apóstolos. Ou seja, o mesmo trabalho que Pedro, o grande apóstolo Pedro fez, ele fez. A mesma morte, não digo assim do mesmo jeito, mas a mesma forma de morrer como mártir que Pedro morreu, Tomé também morreu. Aquele duvidoso. Deus tem um plano para cada um. Deus tem um plano para você. Ah, pastor, eu duvido, eu não tenho tanta certeza em Jesus. Deus tem um plano para você. Deus está chamando também para você. Foi pregar na Índia, obrigado. Né? Tomé foi pregar na Índia. Em terceiro lugar, o que seu nome transmite? O que o seu nome transmite? Nós vemos aí os nomes dos filhos de Osés e também alguns outros nomes aleatórios, né, das quais os irmãos conhecem. Mas é só como exemplo. O que o seu nome transmite? Quando alguém ouve o seu nome, o que ele transmite para você? Para você não, né? Para as outras pessoas. Infelizmente, irmãos, as qualidades negativas de uma pessoa são mais lembradas. A prova disso é o personagem que nós acabamos de falar, Tomé. Não lembra o que ele falou, as palavras dele? Não lembra que mesmo duvidando, mesmo com medo, ele ainda foi com Jesus para Betânia, talvez até disposto a morrer com Cristo? Mas nós lembramos muitas vezes, Tomé, o duvidoso. E não vemos o que ele fez de bom, de positivo. Então as qualidades negativas são mais lembradas. A prova disso, né? Também é o ditado popular. Uma vez ladrão, sempre ladrão. É o ditado popular, mostrando que realmente a qualidade negativa permanece. Mesmo que a pessoa talvez até mude, ainda permanece. A má fama se espalha e se mantém. Parece uma doença, né? A má fama se espalha rapidamente e se mantém. Na época de Osés, quando alguém chamava um de seus filhos, a mensagem negativa do julgamento de Deus ecoava nos ouvidos das pessoas. Ecoava e permanecia nas mentes, nos pensamentos das pessoas, o julgamento de Deus. Eram nomes com significados negativos. O nosso nome está associado a certos aspectos de nosso caráter. Mas o que chama mais atenção?
O que chama mais atenção quando alguém ouve o seu nome? As pessoas pensam em quê quando ouve o seu nome? Será que elas pensam, olha, alguém difícil, ou rapaz difícil, ou mulher difícil? Será que eles pensam, olha, né, explosivo, tem que tomar cuidado, tem que tratar com cuidado, não pode falar qualquer coisa, a pessoa explode de uma vez para outra? Talvez elas pensem experiência negativa que já tiveram com você no passado. Talvez elas pensem que você é uma pessoa que cria problemas. Vamos chamar tal fulano para ajudar aqui. Não, ele cria muito problema. Falou o nome, já, opa, não. Será que é isso? Pensam sobre o seu nome, quando ouvem o seu nome? Alguém preguiçoso ou acomodado. Talvez o professor ele vai dar aula, né, na escola dominical, e aí vê lá o nome de um aluno, vê, preguiçoso, acomodado, não respeita, só porque viu o nome lá na lista. Será que o seu nome também passa essa mensagem? A Bíblia está cheia de citações sobre o nome de pessoas das quais não tinham boa fama. Como por exemplo aí, lembra do nome Nabal? Quem lembra? Nabal. Só um? Come a Bíblia, irmãos. Antônio Mário levantou a mão? Ok. 2, né? Pelo menos eu vi 2. Alguém mais levantou a mão aí? Eu não vi. Se levantar assim também eu não vejo, viu? Né? Levanta alto. Nabal, marido de Abigail, da qual Davi foi procurar ajuda e não teve. E a própria mulher fala aí, em 1 Samuel 25, não é o seu nome Nabal? Não é o seu nome Nabal? Preocupa com isso? Não, Davi ia matar Nabal, né? Não faz isso não. O nome dele já fala que não presta mesmo. Acho que é insensato, se não me engano, o significado do nome Nabal. Arquelau, agora é mais difícil, eu sei. Arquelau era um governador da Judéia, e quando José e Maria, né, eles foram então para o Egito, eles desviaram, eles temeram passar por lá, por causa de Arquelau, por causa do nome. João Marcos, eu sou Marcos, viu? Esse é João Marcos. Lembra quando, na segunda viagem missionária, ali no Bom Papo, né, na Barnabé, Paulo, aí vamos lá, segunda viagem missionária, tá animado, vamos levar Marcos, João Marcos, não, quê? Não, o nome já, não vou levar não, deu até atrito ali, né, eles discutiram, e aí o Barnabé ficou com João Marcos, e Paulo chamou Silas, e aí fez dois grupos. O nome já diz, por quê? Porque na primeira viagem, o João Marcos, acho que eu vou voltar. Estou gostando da viagem, não, vou voltar. E voltou, e Paulo não gostou. O próprio Saulo, o nome Saulo, o que te lembra o nome Saulo? Né? Não significa isso, mas lembra o quê? Perseguidor, né? Perseguidor. É interessante que até na própria Bíblia, em Atos 9, 11 ao 13, quando Deus fala com Ananias, vai lá, está lá Saulo. Senhor, certeza é isso mesmo? Eu ouvi falar que esse aí faz isso, faz aquilo, ele prende, ele tem carta para prender os cristãos. Aí Deus explica, não, ele já está lá, já converteu, né? É um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Mas você percebe como que a Bíblia mostra os nomes, é interessante, né? A fama precede muitas vezes essas pessoas. Alguns nomes, a fama precede, chega antes do que os nomes. E é interessante, até hoje mesmo, eu já vi isso claramente em algumas igrejas, até no meio dos pastores, alguns nomes dos pastores, alguma fama dos pastores, algumas famas, chegam antes dos pastores. De forma que alguém que nem conhece tal pastor, já nem gosta dele. Porque a fofoca já levou, né, alguma coisa que não gosta e a fama chegou. Mas ainda chegou. Ou seja, o que nossos nomes
passam. O que as pessoas pensam quando ouvem os nossos nomes? Em terceiro lugar, deixa eu ver aqui um detalhe, irmãos. Em quarto lugar, né? Aqui está errado. Em quarto lugar, recebendo um novo nome. Recebendo um novo nome. Apocalipse 2, versículo 17 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Uma das bênçãos da salvação, irmãos, é que nós receberemos um novo nome. Mas e aqui na terra? E aqui na terra? Temos um nome que transmita algo positivo quando pronunciado? O nosso nome, quando transmitido, transmite algo positivo? Será que isso é possível na terra, irmãos? Ter um nome realmente abençoado? Um nome que transmite paz, transmite segurança, transmite fidelidade e outras coisas positivas? É possível ou não? A resposta está aí, ó, com certeza. E nós podemos lembrar de Jacó. Jacó, Gênesis 27, 36. Olha o que Esaú diz, o irmão de Jacó diz sobre Jacó. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. O nome dele já diz que ele é enganador, já 2 vezes me enganou. Tinha um nome ruim, um nome que transmitia. Imagina quando Jacó chegava no lugar: como é que você chama? Jacó. Fique esperto. O nome dele é Jacó. Né? Que nome, né? Mas um dia, tudo mudou na vida de Jacó. A mudança ocorreu devido ao quê? Um encontro com Deus. Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus. E depois desse encontro, Deus mudou o nome de Jacó. E mudou o nome para Israel. E Jacó, agora como Israel, nunca mais foi a mesma pessoa. Literalmente, como os irmãos conhecem a história, nunca mais andou da mesma forma. Né? O anjo tocou a sua coxa, agora ele andava manco, né? Ele mancava. Gênesis 32, versículo 28 nos diz: então disse, não te chamarás mais Jacó. Jacó, que nome horrível. Você não vai chamar mais enganador. Aqui também tem uma mensagem muito, muito linda, né, nesse texto. Mas você não vai chamar mais enganador, agora seu nome é Israel. Alguém que luta. Você lutou comigo, alguém que luta mais por mim. Alguém que luta com Deus e com os homens e prevalece. Israel. Isso sim é nome de homem. Brincando aqui, né? Vai que alguém chama Jacó e fica ofendido, né? Mas Israel, você tem um novo nome. Você tem uma nova missão. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Não estou dizendo que Deus vai mudar o nosso nome aqui. E, aliás, muitas pessoas mudam o nome, né? Hoje tem esse direito, né? Se quiser mudar o nome, você vai lá e muda, né? Mas a questão aqui realmente é mudar a transmissão do seu nome. O que seu nome transmite? Depois que Jacó, ele foi mudado o nome para Israel, várias vezes ainda ele é chamado de Jacó. Mas nunca mais pesava este nome para ele, porque ele não condizia mais como sendo enganador. Agora ele era realmente um lutador por Deus. Concluindo, independente de qualquer mensagem que seu nome passe, independente da vida que você vive, independente da fama que você tem, Deus enviou o seu único filho para morrer no seu lugar. Deus te ama com amor eterno. Deus quer te salvar, Ele quer que você creia, não quer que você seja como Tomé. Ele diz as mesmas palavras que ele disse para Tomé, ele diz para você: não seja incrédulo, mas crente. Creia. Todos os salvos terão um novo nome no céu,
pois foram feitos novas criaturas em Cristo Jesus. E eu pergunto para você, se ainda você não foi, você aceita receber a Cristo? Aceita ganhar esse novo nome? Esse novo nome é ganho após a conversão, após a pessoa realmente receber Jesus como Salvador. Mas ele vai ficar sabendo desse nome só lá no céu. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, pela série de pregação em Oséias. Que o Senhor possa fazer maravilhas, Pai, em nossas vidas. E abençoe, Pai, os que têm ouvido a mensagem, se não tem Cristo ainda como Salvador, se ainda não tem certeza de salvação, Pai, que o Senhor possa realmente estar tocando essas vidas a se arrepender de seus pecados, colocar toda a sua confiança em Jesus Cristo como Salvador. E assim serem salvos, Pai, serem feitos novas criaturas pelo Senhor. Assim como muitos aqui dentro já foram feitos. O Senhor possa estar continuando a salvar cada pessoa, Pai, continuando a tocar seus corações, assim como o Senhor tocou o coração também de Jacó. O Senhor possa continuar mudando vidas, Pai, assim como o Senhor mudou a vida de Mefibosete. Ajuda-nos realmente a nossos nomes serem dignos de serem pronunciados como nomes de pessoas realmente que servem ao Senhor, pessoas íntegras, pessoas que fazem o bem, pessoas que amam, pessoas que não ultrapassam. Nos ajude, Pai, não nos deixe viver conforme a nossa natureza pecaminosa, mas que o seu Santo Espírito possa nos dar, como ele sempre dá, condições de vivermos para a honra e glória do seu nome. E é em nome de Cristo que oramos. Amém.